Obrigada, professor. Passo a palavra, então, ao professor Pedro Linhares. Obrigado. Eu queria agradecer novamente à senadora Gleisi, agradecer a todos os presentes, dizer que eu achei o debate muito profícuo. Eu só queria colocar três questões, 3 pontos, 3 reações, na verdade. Eu queria, primeiramente, de forma cordial, reagir um pouco a o que estava implícito em vários dos discursos, que é uma certa visão moral da questão fiscal, e que se materializou na fala do senador Dalírio, que nós temos que ter um sacrifício, né? Eu discordo um pouco dessa visão, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre a questão fiscal. Eu acho que é da natureza do sistema capitalista o endividamento público, tá? Um instrumento de financiamento dos estados, assim como os impostos. Aliás, o dinheiro que está na nossa carteira é uma forma de dívida pública, tá? Eu não coaduno com a visão de que as finanças públicas é como a economia da dona de casa. Por uma diferença muito simples. A dona de casa, quando gasta o dinheiro, não volta para ela de nenhuma forma. Tá? É muito diferente no Estado que emite a sua moeda, e que gasta. Né? E a política fiscal, eu considero ser um instrumento muito importante de política econômica para sustentar emprego e renda. Isso é uma coisa que está fora de pauta, não se fala mais nisso no Brasil. Eu acredito que não há possibilidade de ajuste fiscal sem crescimento. Tá? E eu não inverto essa relação, eu não acho que o ajuste fiscal vai gerar crescimento. Eu não vejo nenhuma mediação possível entre essa relação, tá? A não ser a mediação hipotética, de que as expectativas vão gerar aumento de investimento, etc., expectativas racionais. Eu não vejo isso, eu vejo o gasto público como uma receita do setor privado na renda das famílias. Quando o setor público contrai a renda e todos os outros setores estão contraindo renda, eu tenho crise, eu aprofundo crises. Tá? Então, a contração fiscal, o ajuste que nós estamos falando, os sacrifícios, né, são contracionistas. Se a gente está disposto a pagar sacrifício, no fundo, a gente vai ter mais anos de recessão. No fundo, é isso que a gente está falando. Né? O empresário, ele não vai investir porque o governo fez ajuste fiscal. Tá? O empresário vai investir porque ele está olhando, está vendo renda, está vendo lucro na frente, são as expectativas dele. No fundo, ele olha e fala, tem demanda lá na frente, eu vou produzir, eu vou investir. Ele não está olhando para o governo, se o governo fez ou não o ajuste fiscal. Tá? Então, eu discordo profundamente dessa análise da austeridade como uma solução para os nossos problemas. Tá? O que não implica, de nenhuma maneira, de responsabilidade ou de sair dos problemas reais, que são, no fundo, uma questão de longo prazo, que é a sustentabilidade da dívida. É um problema de longo prazo, não é um problema de curto prazo. E eu estou antecipando para vocês que sem crescimento não tem sustentabilidade da dívida. E com ajuste permanente não tem crescimento. Tá? Essa é a lógica que eu uso. Tá? O segundo ponto, eu queria reagir à pergunta que eu mesmo coloquei e que a secretária Ana Carla respondeu de uma forma muito coerente, né, que, no fundo, para compatibilizar a expansão dos direitos sociais e a responsabilidade fiscal, precisa subir a carga tributária. Né? Essa é a resposta da Ana Carla. E já antecipando a resposta da resposta, o povo brasileiro não está disposto a isso, logo vamos cortar as despesas. Logo, conservamos a situação que a gente vive hoje, que é uma situação de enorme desigualdade social. Tá? É uma solução conservadora, a meu juízo. Evidentemente, cada um tem o seu juízo. Né? E nós discutimos aqui, eu coloquei isso em discussão, o André colocou e outros, que há espaço para melhoria na qualidade da tributação. Tá? É bom lembrar a todos que entre 2003 e 2006... nós não tínhamos problema fiscal e o gasto crescia. Tá? A arrecadação cresceu 4,8%, sem aumento de impostos. Tá? Entre 2007 e 2010, cresceu 3,6%, cresceu menos, mas cresceu. Né? Ou seja, o que a gente está vendo hoje é uma recessão enorme, né, que está abrindo espaço para uma reforma estrutural que, a meu ver, é despropositada. Né? Eu acho que tem espaço para a gente fazer uma reforma tributária progressiva, né, e para financiar, sim, os direitos sociais
que a gente tanto quer. O terceiro ponto é só uma reação também cordial ao emprego do termo ideologia, que foi empregado aqui. Nada contra o termo ideologia, tá? Carrega um conteúdo filosófico enorme. O André, que é filósofo, pode discutir esse tema. Eu não quero discutir isso aqui, né? Eu só estou reagindo ao uso do termo de forma pejorativa, né? Como se a opinião discordante fosse técnica e a opinião do outro fosse ideológica, né? E aqui eu recorro a um tema chato, que é a questão da metodologia da ciência econômica, né? E de uma forma óbvia, os senhores já devem ter percebido, a economia não é uma ciência exata, né? O que permite opiniões diferentes, debates, discordância. No fundo, as opiniões dos economistas, elas carregam, sim, pressupostos que são inerentes a uma determinada formação teórica, tá? A formação teórica convencional, que eu digo a formação teórica neoclássica, ela tem na sua origem a defesa do egoísmo como virtude social. Tá? Tem na sua origem o pressuposto que a desigualdade é uma virtude, ou seja, não é uma virtude, é um incentivo para a economia. Tá? E a economia é regida por leis naturais. O ativismo estatal perturba o bom funcionamento da economia. Esses são pressupostos. Tá? Eu parto de pressupostos diferentes. Veja que esses pressupostos também têm juízo de valor, também têm ideologia. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado, né? Eu estou dizendo que há diferentes pressupostos, diferentes ferramentas de se olhar a economia, né? Eu olho para a economia como um sistema, digamos, a economia capitalista como uma economia inerentemente instável, né? E que o livre funcionamento do mercado, se não bem regulado, leva à desigualdade social, a crises recorrentes. Tá? E eu enxergo o papel do Estado de uma maneira fundamental, inclusive da política fiscal, daí a importância desse nosso debate aqui, né? Então, o Estado tem esse papel importante na política fiscal e na mediação dos conflitos da sociedade e das classes sociais. Tá? Então, são opiniões que são diferentes. Eu parto de pressupostos diferentes, né? Muito obrigado. Agradeço, professor. Eu queria agradecer muito, né, a participação nosso secretário executivo do Ministério da Fazenda, Diogo Henrique de Oliveira, da Secretária de Estado da Fazenda de Goiás, a Ana Clara, muitíssimo do nosso economista, professor Marcos Lisboa, também do André Horta, que é coordenador do Conselho Nacional de Política Fazendária, e do professor Pedro Linhares Rossi, professor da Unicamp, e de todos os senadores e senadoras que estiveram aqui presentes e de quem nos acompanhou pela TV Senado. Nós tivemos aqui alguns comentários, queria agradecer o Everton Ferreira Guimarães, que é do meu estado do Paraná, que sempre contribui aqui e mandou um abraço a todos. Tem um comentário, o senador Dalírio, da Ana Flávia Baranski, de Santa Catarina. Ela quer que zere a dívida de Santa Catarina, viu? Pelo amor de Deus, diz ela, o povo já está endividado para comer e Santa Catarina já pagou a sua dívida. Olha aí, ela apoia o STF. E também do Marchal Rego, que a crise financeira dos estados brasileiros é uma realidade que deve ser vista partindo do princípio que os mais carentes tenham prioridade. Então, muito obrigada a todos. Mais uma vez, obrigada a vocês, a paciência de todos e também parabenizar aqui o nível e a qualidade das exposições e do debate que nós tivemos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.